Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. E em língua portuguesa nós iremos realizar a atividade 7. Essa atividade se encontra na página 15 e página 16 do nosso caderno de atividades 2 de língua portuguesa. Então, para isso nós temos que reler o texto da página 13. O texto da página 13 foi pamonha doce. Então, depois de reler o texto, vocês irão responder. Número 1. Você consegue fazer essa comida? Então, aqui é uma resposta pessoal. Cada aluno vai dizer se conseguiria fazer, né, essa receita ou não. Então, prestem atenção na composição da resposta, porque é uma produção escrita. Vocês vão produzir um texto escrito que será a resposta de vocês. Então, vale a pena lembrar que vocês têm que iniciar com a letra maiúscula e utilizar a pontuação correta. Número 2. Na leitura do texto, que é a pamonha doce, as informações se apresentam de forma clara e objetiva ou complicada e subjetiva. Então, releiam lá e marquem a alternativa correta. Número 3. Esse texto serve para: letra A, anunciar um novo tipo de espiga de milho. Letra B, ensinar a fazer um tipo de pamonha. Letra C, informar a ordem das pamonhas. Ou letra D, relatar um trabalho específico com milho. Então, marquem a alternativa correta. Número 4. O texto orienta sobre o quê? Olha só, nós vimos que esse texto aqui é uma receita culinária. Receita culinária é um texto instrucional. Ele está dando instruções, está dando passo a passo, ensinando a fazer algo. E o que é que esse texto está ensinando a gente a fazer? Ele está orientando o quê? Então, esse é o espaço da resposta de vocês. Número 5. Observe o texto e responda as perguntas. Então, vocês vão lá, vocês vão fazer a leitura e qualquer coisa retorna no texto para fazer a pesquisa. Letra A. Qual o título do texto? Escrevam aqui. Letra B. Quantas partes tem o texto? Escrevam aqui. Letra C. Alguma indicação de onde foi retirado o texto? Aqui é o local da resposta. Letra D. No texto, há como escolher um tipo de material. Então, observem lá e vejam se dá para escolher ou não um tipo de material. E coloquem a resposta aqui. Letra E. Se as ações não estivessem apresentadas numa ordem, teria como fazer a comida corretamente? Se aqui, na apresentação do modo de fazer, tudo estivesse na ordem correta, quer dizer, se de repente aqui tivesse tudo desorganizado, vocês teriam como fazer essa receita? Sim ou não? Então, justifiquem a resposta também. Por que sim ou por que não? E a letra F? O texto ensina como fazer pamonha. Por isso, é um texto. Logo no início, eu disse que tipo de texto era esse. No vídeo anterior do exercício da página 13, que foi o vídeo de segunda-feira, dia 8 de novembro, também tem uma análise bem direitinha do texto. Então, podem voltar ao vídeo anterior e assistir de novo. Número 6. Você conhece a pamonha? Responda. Qual o principal ingrediente? Para fazer a pamonha, qual é o principal ingrediente? Quer dizer, aquele ingrediente que não pode faltar, senão não é uma pamonha. Letra B. Qual eletrodoméstico é necessário? Então, vão lá na receita e veja que tem um eletrodoméstico que é bem útil na hora de fazer a pamonha. Qual é ele? Escrevam aqui. Então, atenção!
a ordem das instruções, quer dizer, a ordem do modo de preparo, do passo a passo de uma receita, é importante para que você aprenda como fazer a comida. Número 7. Os procedimentos da receita, quer dizer, o passo a passo da receita, são formados por uma sequência de frases. Essas frases são exclamativas? Essas frases são interrogativas ou essas frases são ordenativas? Então, prestem atenção lá no texto e marquem a alternativa correta. E número 8. O que significam frases ordenativas? Será que são frases que indicam um pedido ou são frases que indicam uma ordem? Então, olha só, vamos só tirar a dúvida. Aqui, nós começamos já com uma frase ordenativa. Descasque o milho, não é isso? Já está iniciando dando o quê? Uma ordem ou um pedido? Aqui nessa outra frase tem assim, rale as espigas. Rale as espigas. É um pedido ou é uma ordem? Então, analisem direitinho as frases aqui para responder o número 8. Número 9. Quais são os verbos que estão na sequência de procedimentos do texto? Quer dizer, na sequência do modo de preparo, do passo a passo do texto. Sabemos que verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. No caso aqui do texto, vão ter verbos que indicam ações a ser feitas durante o preparo da pamonha. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, descasque o milho. Então, olha só, descasque já é um verbo, é uma ação. Então, eu já sei a primeira palavra que eu vou escrever lá. Então, aí vocês vão colocar aqui. Vamos iniciar. Descasque. Vírgula. E vocês vão continuar escrevendo os outros verbos que vocês vão encontrar no texto. Número 10. Estes verbos representam ação, estado ou fenômeno da natureza? E esse é o espaço da resposta. Agora, número 11. Escreva frases com as indicações verbais abaixo. Então, aqui, eu quero que vocês escrevam uma frase que possua um verbo que indique ação. Nessa outra linha, vocês vão escrever uma frase que possua um verbo também, mas que indique estado. E no final, nessa última linha, vocês vão escrever uma frase que tenha um verbo que indique um fenômeno da natureza. Eu vou contar com a criatividade de vocês. Número 12. Observe as placas com atenção e responda as questões 13 e 14. Então, aqui, olha só, nós vamos observar essas placas, não é isso? Nós temos apenas imagem, nós não temos textos escritos. Porém, essas imagens também estão transmitindo mensagens, não é isso? Então, aqui, número 13. As placas de trânsito ao lado são textos que têm o objetivo de: letra A, descrever as normas e condutas de pedestres no trânsito. Vejam bem, está falando apenas de pedestres? Letra B, ensinar o código de trânsito em vigor nas vias de transporte. Letra C, informar aos usuários de trânsito sobre as obrigações e proibições. Ou letra D, narrar situações corriqueiras do trânsito brasileiro. Então, qual dessas alternativas se encaixa melhor na mensagem transmitida por essas duas placas? Assinale a alternativa correta. Número 14. As duas placas representam informações complementares, letra A, contrárias, letra B, diferentes, letra C,
ou semelhantes, letra D. Observem e marquem a alternativa correta. E para finalizar, nós vamos para o número 15, que será a atividade de produção textual. Vocês vão produzir textos. Vejam a lista dos verbos que indicam o fenômeno da natureza e escrevam frases criativas usando cada um desses verbos da tabela. Então, por que uma produção de texto? Vocês vão escrever texto, vocês vão escrever frases aqui. Uma palavra é um texto, uma frase é um texto, um conjunto de frases é um texto. Então, aqui nós temos uma tabelinha, desse lado são os verbos que indicam o fenômeno da natureza, e nesse espaço vocês vão escrever as frases com esses verbos. O primeiro verbo é amanhecer. O segundo, anoitecer, ventar, nevar, trovejar, relampejar e chover. Todos esses verbos estão no infinitivo. Vejam que eles terminam com um R no final. Então, aqui esses verbos estão indicando o fenômeno da natureza, mas eles não indicam o tempo nem presente, nem passado, que é o pretérito, e nem o futuro. Porém, na hora de escrever as frases, vocês podem colocar esses verbos em alguns desses tempos. Por exemplo, amanhecer. Vocês podem colocar amanheceu. Olha só, o verbo está no passado. Amanheceu chovendo. Então, eu usei o verbo amanhecer, porém, no tempo passado. Então, usem a criatividade de vocês, podem utilizar o verbo no infinitivo, mas vocês também podem mudar o tempo verbal.